Agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter falado conosco através das canções, através, Senhor, maravilhoso da oração, através do versículo que foi lido. Agora eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro à necessidade de cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra venha de encontro àquilo que nós precisamos, àquilo que nós viemos buscar nessa noite. Nós te adoramos, nós te engrandecemos, mas agora nós viemos te louvar, Senhor, com os nossos ouvidos. E que a Tua palavra possa, Senhor, cair, Senhor, no nosso coração e possa, Senhor, nós levar o milagre, a bênção, a vitória que nós viemos buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16 e versículo 16, amém? Atos 16, 16. Quem achou diz amém? Quem não achou diz misericórdia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nós saímos ao encontro e uma jovem que tinha o espírito de adivinhações, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, segundo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Amém? Vocês podem sentar. Hoje nós vamos falar sobre Paulo e Silas. Eu creio que essa palavra você já deve ter ouvido, você já deve ter lido na Bíblia, você já deve ter escutado no rádio, na televisão, em algum lugar, ou até mesmo na própria escola bíblica dominical. Mas nós conhecemos a história de Paulo e Silas por aqueles dois homens que foram presos e que houve um terremoto e que Deus abriu todas as portas e eles puderam sair de lá e ganharam o carcereiro para Deus, puderam ver o que Deus fez na vida deles naquele momento. Mas a história de Paulo e Silas, ela é muito mais profundo, porque para acontecer um milagre na nossa vida, para acontecer um terremoto na nossa vida e milagres acontecer, nós temos algo que lá atrás nós tivemos que passar, que lá atrás nós tivemos que enfrentar. E Paulo e Silas, eles tiveram que enfrentar. E a palavra de Deus diz que eles estavam ali orando e eles estavam inquietos e de repente apareceu uma mulher que adivinhava. E aquilo dava muito lucro para o governo. E então Paulo e Silas começou a ficar, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece as Escrituras, é algo muito maior do que nós. É muito maior do que nós quando nós vemos uma pessoa doente, enferma ou até mesmo endemoniada. O nosso coração fica inquieto, o nosso coração não fica sossegado, porque nós sabemos que aquela pessoa precisa de Jesus, ela precisa de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi quando ele chegou até ela e mandou aquele demônio embora em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz nos próximos capítulos que aquele demônio, no mesmo momento, ele saiu. Só que no momento em que aqueles demônios saíram, também eles começaram a enfrentar uma guerra, porque aquela mulher dava lucro, aquela mulher trazia benefício
está preso, a gente pensa logo na cadeia, mas muitas vezes nós estamos presos também. Nós estamos presos num problema, nós estamos presos no desemprego, nós estamos presos a alguma situação difícil na nossa vida. E nós precisamos ser libertos, ser soltos, ser livres, porque Deus nos fez para ser livres. Deus nos fez para não ser amarrados, para não ficar fechado. Apesar que muitas vezes tem pessoas que não sabem ser livres. Tem pessoas que não conseguem ser livres. No tempo da escravidão, lá estavam os escravos, e de repente veio aquela carta de euforia, e alguns patrões chegaram e disseram: vou te dar tua carta de euforia, vou pagar todos os anos que você trabalhou, e eu vou te entregar a tua carta de euforia, você pode pegar o teu dinheiro e ser livre. Compra uma terra, compra uns boi, enfim, faz o que você quiser, vai viver com a sua família. Muitos pegaram tudo aquilo que era seu, do seu suor, do seu trabalho, e simplesmente: vou ser livre, vou ir construir, vou ir plantar, vou ir colher, vou ir cuidar dos animais. Mas tiveram alguns, muitos disseram: o que eu vou fazer com a liberdade? Nossa, se eu sair daqui, eu nasci, eu cresci, vi meu pai, vi minha mãe, vi meus filhos, vi meus avós, todo mundo aqui. E agora o que eu vou fazer com a liberdade? Aí eles chegaram lá para o seu patrão, para o seu senhor, e disse: olha, se o senhor não me cobrar nada, eu fico trabalhando. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes tem pessoas que não conseguem viver a liberdade que Deus nos deu. Não conseguem ser livres. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós continuamos com o mundo dentro de nós. Nós continuamos praticando as mesmas coisas que nós praticávamos antes. Porque não conseguimos ser livres. Não conseguimos viver essa liberdade. E Paulo e Silas, eles estavam lá, e de repente, por um momento, eles entraram, eles acharam que algo já iria acontecer. No momento, de repente, eles pensaram: olha, amanhã, né? Amanhã nós estamos livres, Deus vai fazer alguma coisa. Como também João Batista, ele também foi preso. E ele foi e ficou um dia, e passou 2 dias, e ele pensou, ele era muito conhecido. Ele batizava em torno de 5.000 pessoas por dia. Ele pregava com muita autoridade. Não era pregações de amor, não. Era pregações realmente do reino de Deus, daquele que veio preparar o caminho para Jesus. Então a pregação era uma pregação de muita autoridade, de decisão. Ou você queria Deus ou você não queria. E quando ele foi preso, ele pensou, ele estava lá, ele passou um dia, passou 2, passou 3. E chegou um momento que ele pensou: será que Jesus é mesmo aquele? Esse que está, será que é mesmo Jesus? E quando nós estamos num problema, igreja, quando nós estamos numa dificuldade, quantas pessoas têm amigos aqui na hora da dificuldade? Se tu tiver 2, conte que você está muito feliz. Porque João teve 2 discípulos que foram lhe visitar na prisão. Então, quando nós estamos na hora da dificuldade, muitas vezes nós não temos quem, mas nós temos Jesus. Nós temos Deus. Aonde está escrito: entra no teu quarto, fecha a porta, e ali tu vai falar com Deus. E Ele vai te ouvir. E então Paulo e Silas estavam lá presos. E eles
começaram a pensar, passar o tempo, passar as horas. A gente pensa tudo muito rápido, né? Porque nós lemos a Bíblia muito rápido. Mas não foi do dia para a noite. Não foi de um dia para o outro. As coisas demoravam também para acontecer. Assim como demora para nós, também, para eles também demorava dias, meses. E chegou um momento em que eles começaram a cantar. Chegou um momento em que eles começaram a orar. Quando você está lá na sua casa, sozinho, você está lá lavando a louça, lavando a roupa, fazendo o almoço, você está lá no teu trabalho. Por mais difícil que esteja a luta, você começa a cantar baixinho. Porque muitas vezes nós não temos força nem para cantar. Mas quando nós começamos a cantar, começamos a dizer: Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. Você começa devagar, você começa devagar, e o que você estava sentindo vai embora. Porque as muralhas, as barreiras, começa a ver um terremoto no mundo espiritual, você não está vendo, mas está acontecendo um terremoto na sua vida. Muitas vezes nós passamos desapercebidos dos terremotos que acontecem na nossa vida, entre nós e Deus. As muralhas, elas começam a cantar quando nós começamos a orar, quando nós começamos a falar com Deus, quando nós começamos a dar intimidade com Deus, ter essa intimidade. Intimidade não é nós passarmos 24 horas de joelho. Intimidade é nós sabermos que no momento em que nós falarmos com Deus, seja na rua, seja em qualquer lugar, Ele vai nos responder. Ele vai falar conosco. Ele vai enviar alguém para falar conosco. Ele vai falar através de qualquer coisa com você. Ele vai falar no teu pensamento. E quando Paulo e Silas, eles começaram a cantar, quando eles começaram a orar, quando eles começaram a levantar a sua voz para adorar ao Senhor, aí o milagre aconteceu. Mas o milagre só acontece quando nós abrimos a nossa boca. O milagre só acontece se nós falar. Porque a Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E nós somos essa igreja de avivamento. Essa igreja onde nós temos a liberdade de cantar, de pular, de podermos adorar ao Senhor em alta voz. Clama a mim e responder-te-ei. Então nós temos que clamar. O clamor não é oração. O clamor é diferente da oração. O clamor é aquilo que sai de dentro da nossa alma, aquilo que invade a nossa alma, dá uma dor imensa e você tem vontade de abrir o teu peito, rasgar o teu peito, chorar na presença do Senhor, cantar um simples louvor, mas aquele louvor é o que vai chegar no coração do Senhor. Eu não sei qual era o louvor que eles cantavam, mas esse louvor tocou o coração de Deus. O que tocou o coração de Deus foi a atitude. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prisão, eles continuaram adorando. Aleluia. Muitas vezes nós desistimos. Muitas vezes nós desistimos muito fácil. Muitas vezes nós desistimos dos nossos, da igreja, do nosso cargo. Nós desistimos por simples coisas. E nós queremos que terremotos aconteçam na nossa vida. Quando nós ouvimos essa palavra, ai, glória a Deus, aleluia, e nós podemos pular, dançar, saltar e ter a certeza que o terremoto vai acontecer. Mas você tem que ter a certeza, se você realmente quer esse terremoto de Deus,
você também tem que ter uma decisão com Deus. Decisões, tomar decisões de adorar, mas não somente ficar parado, só adorando, só orando. Não, nós temos que orar, nós temos que trabalhar para Jesus, nós temos que pôr a mão no arado, nós temos que fazer algo que toque o coração de Deus. Eu não sei se você já pensou na tua mente, no teu coração: Senhor, o que eu faço para tocar o teu coração? Quando nós se preocupamos, o que pode tocar o coração de Deus? O simples fato de nós pensarmos, nós já tocamos o coração de Deus. Nós gostamos de ganhar presentes, nós gostamos de tantas coisas, e nós não pensamos no que será que Deus realmente gosta, o que iria agradar o coração de Deus, o que iria trazer prazer para o coração de Deus de ver nós fazendo, para Ele, para a obra, para a igreja. E adorar ao Senhor, adorar. Eles simplesmente começaram a adorar. E quando nós começamos a adorar, as muralhas começam a cair, começa o terremoto a acontecer, e no meio desse terremoto as pessoas começam a ver que o teu Deus tem poder para operar milagre. Porque aquele carcereiro estava lá, simplesmente cuidando. E aquilo moveu o coração de Deus. E aquilo moveu o coração daquele homem. E ele disse: o que eu posso fazer para ter este Deus? Porque quando milagres acontecem na nossa vida, as pessoas olham para nós e elas querem também este Deus que nós servimos. Por isso que nós temos que ter milagres na nossa vida. Não adianta nós só estarmos só na igreja e não acontecermos, nunca termos testemunho, nunca termos vitórias para contar, sendo que o respirar já é um grande testemunho. Mas nós temos que clamar para que nós possamos receber aquele milagre, que tu possa receber aquele milagre que tu veio buscar nessa noite, para que teu vizinho veja o que você recebeu e queira conhecer este Deus que você serve. E você, no momento em que ele vem perguntar como que você conseguiu, é uma oportunidade para nós falarmos do amor de Deus. É uma oportunidade para nós falarmos daquele que nos criou, que deu o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, e que morreu, e que ressuscitou, e que voltou para o céu, e que deixou o Espírito Santo de Deus para nos consolar, para cuidar de nós. Então hoje, igreja, é o dia que eu tenho certeza que todas as barreiras, todas as cadeias que estão te prendendo vão e estão caindo por terra. Estão caindo por terra todas as enfermidades, todas as lutas que você está enfrentando, está caindo por terra. E Deus vai te dar a vitória que você veio buscar, mas depende de você. Deus, ele quer te dar um milagre, mas ele também depende da tua decisão, da tua atitude. Nós estamos lá em casa fazendo uma campanha, 23 dias de Deuteronômio 28. Como é o ano do ano 23, nós terminamos 23 dias do Salmo 91 e começamos 23 dias todas as noites do Deuteronômio, fizemos o 91. Mas quando nós estamos lendo o Deuteronômio no começo, ali que nós iniciamos, as crianças perguntaram:
obedecerdes os meus mandamentos. É muito clara a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não nos deixa confundido quando ela diz: se obedecerdes os meus mandamentos, se obedecerdes os meus estatutos. E para nós recebermos os milagres que nós precisamos, que nós queremos, nós também precisamos obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Deus não pede nada mais do que obedecer, do que ser aquele filho obediente, de ser aquele filho que ama a palavra de Deus, que ama ouvir a voz de Deus, que ama pegar a sua Bíblia e ler e aprender da palavra do Senhor. Obedecer, colocar dentro do seu coração, porque não adianta só lermos como se fosse um livro. Nós temos que obedecer. E que hoje você possa tomar essa atitude. As muralhas, elas vão cair. Todas as muralhas vão cair. Mas para isso precisamos obedecer. Uma palavra simples, mas às vezes para algumas pessoas é tão difícil, né? Mas nós precisamos obedecer a voz e a palavra do Senhor. Amém? Quero te colocar, você se coloque em pé. Eu não sei qual que é as barreiras, qual é as cadeias que precisa ser abertas para você. Eu não sei qual que é a porta que precisa ser aberta para você. Mas eu sei que Deus, Ele está entrando na tua vida agora. Quero que tu feche os teus olhos. E você somente comece a memorizar o que você precisa que caia por terra. Qual o terremoto que você precisa que aconteça na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: você está disposta a acontecer este terremoto? Porque quando acontecem terremotos, muitas coisas se desmancham. Muitas coisas nós vamos ter que tirar da nossa vida. Muitas coisas nós vamos ter que tirar do nosso caminho. Muitas vezes amizades erradas. Muitas vezes palavrões. Muitas vezes nós temos que tirar xingamentos. Muitas vezes nós temos que tirar mentiras, enganos. Tantas coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Você tem que estar disposto a que vai mover a tua estrutura. E se você quer que o milagre aconteça, você vai ter que deixar que algumas coisas realmente se abalem. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, eu venho te colocar este povo, Pai. Pai amado, eu venho te dizer, Senhor, que o Senhor venha derramar, Pai, nessa noite, da tua graça sobre cada um de nós. Mas nós viemos que pedir, Senhor, que portas venham ser abertas, que ferrolhos, Senhor, venham cair por terra. Senhor, que todas as algemas que amarram os pés, que amarram as mãos, que, Senhor maravilhoso, estão prendendo, Senhor, essas pessoas, muitas vezes no vício, no álcool, na tristeza, na depressão, na amargura. Senhor, tantas coisas que prendem, Pai amado, as nossas vidas. Eu venho agora determinar que todas venham cair por terra. O desemprego, Pai, venham cair por terra. Pai amado, eu venho te pedir, Senhor, que a depressão, que as angústias, as tristezas, as brigas, as confusões, Pai amado, venham cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que todas as doenças, as enfermidades, seja elas aonde estiverem alojadas no corpo, Pai amado, que venham cair por terra.
libertar em nome do Senhor Jesus. Declaramos, Pai, a bênção e a vitória para cada uma dessas pessoas que estão aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus? Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra